A Suzano Papel e Celulose é uma líder mundial no mercado de papel e foi fundada em 1924. Sua sede é em São Paulo, SP, e ela tem aproximadamente 35 mil funcionários. Em 2019 foi consolidada a fusão entre a Suzano Papel e Celulose com a Fibria. Desde então, a Suzano S.A. é a maior produtora mundial de celulose. Além do lucro, o foco da empresa é em eficiência, sustentabilidade e inovação. Agora vamos falar sobre a liquidez da empresa. Em relação à liquidez corrente, em 2018 houve um aumento, pois o valor do ativo circulante aumentou 353% em relação ao ano anterior. A empresa mostrou um aumento considerável em suas aplicações financeiras de curto prazo, o que deixou ela com maior facilidade de utilizar essas aplicações para reforçar o caixa. Esse dinheiro foi adquirido através de empréstimos de bancos a longo prazo. No geral, a empresa é considerada líquida, pois os ativos circulantes são capazes de pagar as dívidas de curto prazo. Comparando a liquidez seca com a corrente, a empresa demonstrou certa dependência de seus estoques para pagar suas dívidas de curto prazo em 2017 e 2019. Já no ano de 2018, esse não é o caso por conta de uma maior disponibilidade do caixa. A liquidez imediata da empresa em 2017 e 2019 é baixa, pois não consegue pagar uma porção significativa de suas dívidas apenas com caixa. Já em 2018, a liquidez imediata é mais alta, pois a empresa consegue pagar mais de 2/3 de suas dívidas de curto prazo com caixa. A Suzano aumenta suas receitas através dos anos, principalmente pela aquisição de mais ativos. Também houve um aumento no CMV, que no início tem taxas baixas, mas entre 2018 e 2019 aumenta 200%. Mostrando que mesmo com o crescimento das receitas, o CMV também aumenta e assim mantendo a estabilidade do lucro bruto. As despesas operacionais também aumentam, sendo as maiores em vendas, administrativas e não recuperabilidade dos ativos. No entanto, a operação da empresa tem efeito positivo no caixa, principalmente pelo aumento da depreciação e amortização de seus imóveis intangíveis e outros ativos desconsiderados como as despesas no caixa. A margem EBIT tem uma oscilação em todo o seu período, mostrando que no final do período, mesmo aumentando os recursos para a operação, a empresa tem um lucro operacional menor sobre o total de sua receita. A margem EBITDA ainda está caindo, ou seja, a operação, mesmo desconsiderando o aumento de depreciação e amortização, ainda está contribuindo menos para o lucro da empresa. Um outro fator importante é o aumento de despesas com provisões que a Suzano teve, principalmente em 2018 e 2019, com um aumento de 900% em provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis, que também reduzem o lucro operacional. A empresa comprando mais ativos demanda mais empréstimos financeiros para financiá-los, que cobram mais juros e assim aumenta a despesa financeira, mesmo pelo aumento de aplicações financeiras, assim como de participações societárias. As receitas financeiras são muito baixas em compensação às despesas financeiras. Como a operação de baixa geração de lucro e mais despesas financeiras, o lucro líquido é reduzido em todo o seu período. Mesmo com o aumento de capital, a redução no lucro líquido eventualmente leva a uma queda nas reservas de lucro da Suzano, o que implica em uma redução de dividendos. Após uma redução no ativo total no início de 2017, a Suzano aumenta seus ativos, principalmente não circulantes, na aquisição de novos intangíveis, imobilizados e investimentos. Entretanto, o lucro dos investimentos dos ativos líquidos da Suzano tem quedas em todo o período, atingindo o valor no final do ano de prejuízo de menos 7.579.300.000, e assim provando que os sócios da empresa não estão tendo lucro na operação, mesmo com a aquisição de novos ativos. O capital da Suzano cresce ao longo do período, assim como suas reservas de capital. Porém, quando se analisa o quanto de lucratividade os ativos tiveram em relação ao capital da empresa, o ROIC diminui. Com o giro do ativo persistente em 0,34, pode-se concluir que investindo em novos ativos não está contribuindo na geração de receita. Enquanto isso, há um aumento no custo da dívida financeira, o KD, pelo aumento de juros cobrados na aquisição de novos empréstimos, os quais financiam esses novos investimentos e compras de ativos. Feito que a lucratividade dos ativos próprios cai para taxas negativas, enquanto o custo da dívida aumenta, o valor do spread reduz ao longo do período, representando um resultado de operação insuficiente para cobrir os juros mais elevados. A aquisição de novos empréstimos leva a um crescimento no passivo financeiro, assim tornando a empresa mais alavancada através dos anos. Entretanto, pela incapacidade de gerar uma operação lucrativa suficiente para cobrir os juros de seus empréstimos, a contribuição da alavancagem tem taxas negativas ao longo do período, representando uma ineficiência na alavancagem. Os novos investimentos da Suzano não geraram rentabilidade para a empresa devido às despesas financeiras dos juros sendo mais elevadas que os retornos. Analisando a rentabilidade da empresa sobre o total de capital investidos pelos acionistas, também se nota que o ROI vem caindo. Portanto, os acionistas da Suzano estão investidos em uma empresa que, mesmo aumentando seus ativos, não gera margem líquida ou lucro de ativos suficiente em sua operação para gerar maior rentabilidade do que inicialmente investido.
Em relação ao endividamento, a empresa se demonstra ter uma composição de um passivo operacional, assim como financeiro, cada vez mais não circulante. Assim, ela alonga suas dívidas, o que tem um efeito positivo, pois a empresa demanda muito empréstimo com juros cada vez mais elevados. A Suzano possui recursos financeiros para financiar suas dívidas, pois, mesmo com o KD aumentando, ela tem uma dívida líquida alta. Analisando o GAF, percebe-se que a empresa tem uma capacidade de se beneficiar com seus empréstimos. Porém, em 2018, tanto os juros pagos como o índice de cobertura de juros estão diminuindo o capital da empresa. O caixa da Suzano está aumentando, indo de 1 milhão para 3,2 milhões. A empresa gerou prejuízo em função do aumento da despesa financeira, pois ela se endividou nos últimos anos, por conta da obtenção de empréstimos de terceiros para a compra da fibra em 2019. O prazo médio de recebimento de vendas cai quase na metade, podendo ser uma consequência da necessidade da empresa de receber dinheiro mais rápido no ano de 2019. O prazo de estocagem diminuiu, no entanto, os estoques aumentaram e a receita também aumentou, ou seja, a empresa está vendendo mais seu estoque em menos tempo, maior eficiência no ciclo operacional. O prazo médio de pagamento de fornecedores também diminuiu, indicando um período mais longo em que a empresa precisa financiar seu ciclo operacional antes de receber o pagamento dos clientes. Isso tem um impacto significativo na geração de caixa, uma vez que a empresa precisa aguardar mais tempo para receber os recursos financeiros provenientes das vendas. O caixa operacional aumentou, porém o mesmo acontece com os financiamentos, o que indica que o caixa não necessariamente supre os investimentos. Durante o período analisado, a Suzano implementou iniciativas para reduzir custos e melhorar a eficiência operacional e do caixa. Isso inclui a otimização dos processos produtivos, redução de desperdícios e busca por maior eficiência energética, além de financiar seus investimentos através de dívidas. As fontes de financiamento da empresa são, na maioria, empréstimos de banco, assim como fornecedores. O que chama atenção é o aumento desse financiamento no ano de 2018, onde a empresa reuniu recursos para efetuar a compra da fibra. Durante o processo, foram realizados acordos financeiros para a combinação dos ativos e passivos das duas empresas, como a renegociação de dívidas, a captação de recursos para financiar a transação e a obtenção de sinergias operacionais. Ao analisar o relatório da auditoria e da administração, podemos concluir que as demonstrações da Suzano estão de acordo e apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa, assim como suas controladas. As demonstrações estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo International Accounting Standards Board. Pode-se concluir que a Suzano é uma empresa alavancada e, mesmo crescendo, ela está aumentando seus custos e, por isso, não está lucrando muito mais do que antes. Dessa forma, a empresa tem cada vez mais capital de terceiros do que próprios, mostrando que ela necessita dos empréstimos dos bancos. Sem isso, ela não consegue lucrar suficientemente com os seus ativos próprios, prejudicando no retorno do investimento para os acionistas.